Ih, ninguém entendeu nada. Como é que a professora começa a aula de ciências no escuro? Acabou a luz da minha casa? Não, não acabou a luz da minha casa, não. Eu tô ficando... Oi! Tô ficando como, ó? Ceguinha já com essa luz aqui no meu olho. Mas é só para vocês saberem que no módulo 3 aqui em ciências, a gente vai começar falando sobre a luz, a sombra, tá? E aí, ó, aqui a gente já vê, ó, aqui, ó, tá? A sombra que é feita através aqui, ó, da luz, certo? É só para começar a aula, tá? Tem luz aqui em casa porque eu paguei, graças a Deus, tá bom? Então, vambora começar? Viu? Então, ó, a gente já começa o terceiro bimestre com efeitos especiais, viu? Enfim, anota aí no caderno de ciências a data de hoje, dia 5 de agosto, coloca lá ciências, módulo 3. Hoje a gente vai trabalhar da página 184 a 188 e a gente vai falar sobre a luz, viu? Gente, eu tô ficando muito cheia de efeito especial. Cara, eu tô com orgulho de mim, entendeu? É isso. Então vamos lá. Luz. Era uma vez. Muitas histórias começam com essas palavras e são contadas de várias maneiras. Tá aí no seu livro, na página 184, e não esquece de colocar nessa página a data de hoje, ok? O teatro de sombras também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sob a luz do sol, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo nossos passos. Esse evento está relacionado à luz. Esse desenho que vocês estão vendo aí no livro, tá? São sombras, tá? Tá vendo isso aqui? É sombra. Você viu que eu fiz com a borboletinha aqui, assim, quando eu comecei a aula? Isso é a sombra, né? Lá que você via na parede era a sombra da borboletinha. Assim como eu fiz assim com os braços, e ali atrás vocês viram a sombra dos meus braços, né? Quando a gente faz isso de uma forma mais artística, a gente coloca um lençol na frente, põe a luz para poder fazer a sombra, a gente faz o teatro de sombras. Vocês podem procurar aqui no YouTube também, se vocês colocarem assim, digitar lá na pesquisa teatro de sombras, vocês vão ver várias histórias, vários vídeos relacionados a teatro de sombras, ok? Então vamos lá. Você já assistiu a um teatro de sombras? Em caso afirmativo, comente com os colegas, não tem como por enquanto, né? Como você acha que é feito um teatro de sombras? Cite uma situação do seu dia a dia em que seja possível observar as sombras. Bem, no recreio, quando a gente estava no recreio, a luz do sol batia um pouquinho na nossa mesa. Ai, que saudade do recreio. E aí a gente conseguia ver a nossa sombra no chão, né? Na forma também, a forma batia o som um pouquinho atrás da nossa fila. Ai, meu Deus, fala isso, me dá até um negócio no meu coração, Deus. Não vou chorar, porque eu lembro da entrada e o sol batia ali, né? Nos últimos que chegavam na fila. Mas enfim, deixa pra lá, pousou um negocinho aqui e já foi embora. Enfim. E aí, a sombra, né? O sol, quando a luz do sol quando bate na gente, a parte de trás, se ela bate de frente, a parte de trás tem sombra, certo? Se ela bate de lado, a sombra vai ficar do lado de cá, né? A luz, ela vinha aqui do meu celular, certo? Que eu tava com o celular aqui, e aí a sombra ficava atrás de mim, tá bom? Sempre contra a luz, tá bom? Virando a página, a gente vai começar a falar um pouquinho na 186 sobre a luz no nosso cotidiano. O que significa cotidiano? Significa no dia a dia, tá bom? Veja a foto a seguir. O que significa mais fácil, o que identifica você identifica mais facilmente na imagem. Por quê? Quando a gente olha essa imagem, ela é uma imagem escura. E em destaque, ou seja, o que chama mais atenção é a luz em cima do artista, tá? O que deve ser feito para que a pessoa na plateia veja os detalhes de todos os elementos do palco? É preciso que tenha iluminação. Então, por exemplo, só que a iluminação, quando é num show, ela é toda comandada por por circuitos que elas se movimentam assim, né? Ou, se tá num palco, ela fica parada na direção aonde o artista vai estar, ou ela pode também
ser manuseada, vamos dizer assim, ela pode se movimentar através de máquinas, né, de sistemas eletrônicos, que aí você mexe, tipo um computador, não tem carrinho de controle remoto? Você mexe e ele vai para onde você quer? Mesma coisa, são mecanismos que movimentam aquela luz para ela seguir o artista ou aquilo que ele está fazendo, ou se ele está dançando no palco, vai acompanhando, tá? Quem vê dança dos artistas, dança dos famosos, você vê que a luz vai mudando no palco. Quem já foi em teatro também sabe que vê aquelas luzes grandes no alto do palco. Então isso é importante para você destacar o artista e a peça de teatro, o que tiver lá. Então a luz é importante por conta disso também. No caso aí, tá mencionando isso. A luz é muito importante no nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Vamos marcar? Todo mundo estava com o seu marca-texto aí? Será que vocês lembraram? História, Geografia e Ciência, a gente fica com marca-texto para marcar as partes importantes, que são partes que provavelmente caem nas provas, nos testes agora também, tá bom? Durante o dia, podemos aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes da residência, por exemplo, o que contribui para a economia de energia elétrica. Então, vamos marcar esse segundo parágrafo também, tá? É importante. Então, durante o dia, a gente não precisa acender as luzes todas da casa, a menos que seja um cantinho mais escuro, né? E a gente acaba poupando energia, que é importante também. Durante a noite, ou mesmo durante o dia em ambientes fechados, geralmente é necessário usar iluminação artificial. O que é uma iluminação artificial? É a energia e a luz que não vem do sol. A luz solar é uma luz natural, é da natureza, tá? A luz artificial é quando a gente vai acender na tomada ou a luz de uma vela também, tá bom? Foi o homem que acendeu ali para poder dar a luz naquele ambiente, ok? Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionado à luz. Ou seja, para eu poder enxergar, eu preciso que a luz esteja acesa. Se estiver tudo escuro, mesmo que eu não seja cega, eu não vou conseguir enxergar, né? Eu vou tateando, ou seja, eu vou botando a mão assim. Se for um ambiente que eu conheço, por exemplo, acabou a luz aqui em casa, né? Vai ficar tudo escuro, pá. Na hora que apaga a luz, já ficou no momento que acabou a luz na sua casa à noite? Você não enxerga nada na hora, né? Mas como você já conhece a sua casa, você sabe que se você for andando devagarzinho, encostando na parede, você vai chegar no banheiro, você vai chegar na cozinha, né? É claro que se faltar luz e você estiver sozinho, você não vai pra lugar nenhum. Você vai ficar parado esperando teu pai, tua mãe, tua avó, teu avô, teu irmão chegar, porque vai saber que você tá ali, certo? Ninguém, acabou a luz, eu vou sair andando pela casa. Não, vou esperar um adulto chegar para achar você e aí acender uma vela, acender uma lanterna, ligar uma lanterna para poder ficar esperando a energia restabelecer, certo? Então, quando não é possível aproveitar a luz do sol, temos que usar a luz emitida por lâmpadas elétricas para enxergar o ambiente. Muito antigamente, quando não tinha energia elétrica, as pessoas usavam lampião. Tia, o que é isso? Pode colocar no Google e procurar lampião, vocês vão ver a imagem do lampião. Lampião era como se fosse imagina assim, é uma coisa de vidro. Embaixo tinha um bujãozinho que tinha querosene. Querosene, ele é um líquido inflamável, ou seja, pega fogo. E tinha um barbantinho assim, e esse barbantinho ficava molhadinho no querosene, que é tipo gasolina, álcool, e você botava o fogo. Então ficava como se fosse uma vela acesa enquanto aquele querosene estava ali. Mas tinha que ter cuidado, ele tinha que ficar parado num cantinho para aquele querosene não cair e não virar no fogo, né? Senão dava problema, tá? Então antigamente as casas eram a luz das casas à noite era com lampião ou com vela, porque não tinha energia elétrica, tá? Por isso que as pessoas dormiam muito mais cedo e acordavam muito mais cedo. Porque quando o sol ele ia embora, se ele baixava no horizonte, o que acontecia? Ficava escuro. As pessoas desligavam, acendiam o lampião e daí ficava mais claro que eles poderiam jantar, conversar e tal, mas eles não ficavam até tão tarde por causa da luz, né? Porque era ruim. E acordavam bem cedinho assim que o sol nascia, ok? Hoje em dia tudo é mais fácil, né? Fontes de luz. A luz que observa, página 187. A luz que observamos nos ambientes pode ser emitida por diferentes fontes.
As fontes de luz naturais existem naturalmente no ambiente. Já as fontes de luz artificiais são produzidas pelo ser humano, tá? Eu acabei de falar. Então, a fonte de luz natural, no caso, vai ser o sol, tá? Que durante o dia, está claro, a gente não precisa acender outra luz, a menos que se a casa for muito escura, ou se for um quarto que seja mais no fundo da casa, ou claro, mesmo de dia, se você entrar numa caverna, vai ser escura também. Então, vai precisar de uma lanterna, de uma vela, de alguma coisa que acenda, ok? Para cada fotografia abaixo, escreva a fonte de luz, se a fonte de luz é artificial ou natural. Artificial é que é iluminada pelo homem, tá? A luz criada pelo homem e natural pelo sol. Então, vamos lá. Primeira imagem. Vai escrevendo aí. Vocês já escreveram? É só escrever assim, fonte de luz natural, fonte de luz artificial e escreve aí. A primeira imagem, nós temos o pôr do sol, né? Sol iluminando um parque em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2016. Essa luz do sol, ela é uma fonte de luz natural ou artificial? Natural. Então, você vai escrever fonte de luz natural e dá o certinho, ok? Fonte de luz, esse início de frase com letra maiúscula, tá bom? Segundo, letra B. Está à noite. Então, essa luz aí, ó, rua iluminada por lâmpadas elétricas dos postes e pelos faróis dos automóveis em Londrina, Paraná, em 2016. Essa luz aí é uma luz natural ou artificial? A luz do poste e da lanterna do carro. É uma luz artificial. Então, vocês vão escrever luz artificial. Esse cial é C-I-A-L. Artificial. Artificial. Com L no final e com C, tá? Então, vocês vão escrever fonte de luz com Z. Luz com Z, tá, gente? Se você escrever assim, ó, é luz, porque luz pode ser escrito assim ou assim. Isso aqui é o nome de alguém. Luz é assim. Luz é assim. Pelo amor de Deus. Ninguém vai escrever luz assim nem assim não, tá? Jesus. Vamos lá. E embaixo, preste atenção. Garrafas PET com água sendo utilizadas para iluminar o ambiente em Lagoa Santa. Preste atenção. Esse aí é o telhado de um galpão, provavelmente de material reciclado, tá? E tem uma garrafa PET que tá no teto, tá bom? Essa garrafa PET, ela tá passando a luz solar lá para dentro. Não tem nada acendendo ela, não tem fogo, não tá ligada à rede elétrica. Ela apenas tem um buraquinho, eles fizeram um buraquinho no teto, colocaram a garrafa PET para luz solar passar através dela. Então, essa energia é fonte de luz natural. Pessoal, e natural com L no final também, por favor, tá? Natural. Natural, com L no final, ok? Vamos lá. Então, ficou letra A, fonte de luz natural. Letra B, fonte de luz artificial, com C-I-L no final. Deixa eu ajeitar até esse pingo aqui para ninguém escrever errado. E eu quero essa letra maravilhosa. Gente, eu quero essa letra maravilhosa. Vamos lá. Qual fonte de luz está sendo utilizada no ambiente mostrada na fotografia C? Né? Essa fonte de luz é através da garrafa PET, ou seja, é uma fonte de luz natural usando material reciclável, que é a garrafa PET, tá bom? Para você, soluções como apresentada na fotografia C são importantes para a sociedade e para o ambiente? Comente a sua resposta. Sim, tá, pessoal? Por quê? Porque se não tivesse essa garrafa PET para durante o dia, só durante o dia que funciona, tá, pessoal? Porque ela precisa da luz solar para poder passar
essa claridade. À noite não tem luz do sol, então vai ficar escuro. Mas, por exemplo, esse galpão, ele é um galpão bem escuro. Se não tivesse essa garrafa aí puxando, né, emitindo essa luz solar para dentro do galpão, ia ser necessário o quê? Ia ser necessário uma luz elétrica. Luz elétrica vai ter gasto, tá bom? Então, é importante por conta disso também, tá bom? E a página 178 são atividades. Vamos fazer juntos, tá? Eu dou um tempinho, vocês fazem, ou então dá um pause, faz e a gente corrige. Mas só falta a 188. A aula tá bem curtinha, né? Então vamos lá. Maria Clara e Pedro são vizinhos. As cenas abaixo ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário. Observe. Então tem a Maria Clara fazendo a tarefa de casa, tá? Nesse caso, o que aconteceu? Ela tá com a janela fechada pela cortina. E aí, com a janela fechada pela cortina, ela precisou o quê? Acender o quê? A luz do abajur, certo? Agora, na letra B, ela tá brincando em casa com um amigo, tá? Só que a janela está aberta, a luz do sol está passando, dá pra ver os raios da luz solar, e aí ela não precisou ligar o abajur, ou seja, ela economizou a energia, tá? Em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Qual é que está gastando à toa, já que é de dia e a janela está fechada? Na cena A. Então, a gente vai escrever na cena A, porque ela não aproveitou a luz solar e deixou a janela fechada. Na cena A, porque ela não aproveitou a luz solar e deixou a janela com a cortina fechada, ok? Durante parte do século XIX, esse X e X aí é um algarismos romanos. Lá pro final a gente deve ver isso aí. Não é difícil não, tá? Mas vamos lá. No século XIX, a iluminação das ruas e avenidas era feita por lampiões, ó. Eu falei, apareceu. Os acendedores de lampião eram profissionais que acendiam os lampiões no final do dia e os apagavam ao amanhecer. Ou seja, pessoal, hoje em dia tem acendedor de lampião? Não, porque a gente não tem mais lampião. Hoje em dia tem até aquele sensor, porque quando escurece, a luz do poste acende sozinha, né? Não tem ninguém que vai lá para acender a luz do poste. É um sensor, até prédio, né? Tem prédio, ó, quem mora em apartamento, tem corredores que você passa, acende. Quem já foi no banheiro de algum restaurante, né? Às vezes está escuro, você entra, pá, acende, porque tem um sensor. Hoje em dia tem isso. Naquela época não tinha nem luz elétrica. Então tinha uma profissão chamada de acendedor de lampião, que ele no final da tarde, quando ia escurecer, eles iam de lampião em lampião acender os lampiões, certo? Colocar o fogo lá para ele ficar aceso. E depois, no final, no início da manhã, eles iam lá e apagavam as velas, o fogo do lampião, tá? No Brasil, somente por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita por energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a receber energia elétrica. Quando aceso, o lampião é uma fonte de luz artificial ou natural. Artificial, né? Por quê? Porque ela é produzida pelo ser humano, ok? Então, ela é artificial, vírgula, porque é produzida pelo ser humano, tá bom? Então, ela é artificial porque ela é produzida pelo ser humano. Ponto final. Início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final, ok? Aí, a letra B, infelizmente, não tem como fazer, que é comentar com os colegas a importância dos profissionais conhecidos como os acendedores de lampião. Foi o que eu expliquei. Era importante naquela época porque não tinha luz elétrica. Hoje em dia a gente tem até os sensores, né? Que a gente passa, acende, o ambiente está vazio, apaga para economizar energia. Ok? Bem, essa foi nossa aula de hoje. Foi rapidinha. Próxima aula a gente vai falar sobre a luz e os objetos. E aí vocês vão lembrar da aula de hoje por causa da sombra, tá? Provavelmente a tia Lu que vai dar, e aí ela vai dar continuidade, tá bom? Então, ó, foi curtinha.
Não deu nem pra pensar, tá bom? Então até sexta, na aula que eu mais amo do planeta, que é a aula de arte.